Boa noite, meus irmãos e amigos, povo abençoado de Deus que assiste o canal da Saudade. Uma boa noite. Eu estou aqui mais uma vez com o objetivo de gravar mais uma live para que você continue aprendendo a palavra de Deus. O meu objetivo é fazer você entender o que é fé, o que é justificação, o que é salvação. Esse é o meu objetivo aqui. E a partir do momento que você entender, eu acho que você vai mudar de ideia. Porque jamais nós vamos querer perder a nossa salvação. Tem que ser uma pessoa muito incrédulo para duvidar das coisas de Deus. E nós estamos falando, começamos a partir de ontem, falando de justificação pela fé. As obras que nós praticamos como cristão, ela não é imputada para a nossa salvação. Para ninguém dizer assim, tu tem fé, eu tenho obras, tu tem obra, eu tenho fé, para não haver disputa. Então tudo é pela fé, você acreditar, se batizar, se converter e fazer a vontade de Deus. É fé. A fé não dispensa as obras. A fé não dispensa as obras. Mas tudo é mediante a fé, pela graça de Deus. Nós não somos salvos por lei, nós somos salvos por graça e misericórdia de Deus. E é por isso que eu quero transmitir essas coisas para vocês, porque eu sei que existem muitas dúvidas e tem muita gente que não entende e fica muito. Tem pessoas que gostam de debochar das coisas de Deus. Mas o que eu estou falando aqui é para aqueles que quiserem ser salvos. Aquele que acha que pode salvar a si mesmo, não precisa ouvir o canal da Saudade. Eu estou fazendo esse trabalho para aqueles que quiserem aprender a palavra de Deus com o objetivo de serem salvos por reino de Deus. Entendeu? Então não esqueça de dar um like, tocar no sininho de notificação, dar um joinha, se inscrever no canal da Saudade para você ir recebendo as notificações pelo YouTube das mensagens que serão transmitidas no canal da Saudade, tá bom? Meu abraço. Não esqueça de se inscrever no canal da Saudade. Não esqueça de dar um like. Não esqueça de dar um joinha. Não se esqueça de compartilhar. Transmita a mensagem para que outras pessoas possam assistir e aprender. Tá bom? Vamos orar. Pai Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graça te damos por mais esse estudo que o Senhor nos concede, o privilégio de poder passar para os nossos ouvintes. E pedimos ao Senhor que perdoe nossos pecados cometidos por palavras, atos, ações, menções e pensamento. E abra o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua palavra. Dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra. São bênçãos que te suplicamos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, nós vamos começar em Romanos 4:4. E a pergunta diz: por que motivo o que faz qualquer obra recebe a recompensa? Por que motivo que faz qualquer obra recebe a recompensa? Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, quando nós aceitamos Cristo como nosso eterno Salvador, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos como você trabalha em algum canto que tem câmera para todo lado.
É assim. Assim como você trabalha e as câmeras estão te focando em tudo que você faz, está sendo seu patrão ver. No céu também é assim. Tudo que nós fazemos aqui na terra, Deus vê. E aí, mediante o nosso arrependimento, a nossa confissão, a nossa entrega, aí nós alcançamos a graça salvadora através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenderam? Então, essa dívida que fala aqui, tudo é que nós queremos ser salvos pelas obras, mas não é pelas obras, é pela graça, segundo a dívida, segundo aquilo que você se esforçou para praticar diante de Deus. Entendeu? Aí buscando Cristo, assim como nós falamos, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, aqui a nossa dívida é perdoada para que nós possamos alcançar a graça salvadora mediante Cristo Jesus. É por isso que eu estou aqui transmitindo essa mensagem para você. E agora nós vamos para Romanos 4. Primeiro foi Romanos 4:4, agora Romanos 4, verso 5. Pegue a caneta e note direitinho para você estudar. Os versos às vezes são grandes, eu não leio todo. Aí você, quando você pegar a caneta, marcar direitinho, aí você vai ler depois o versículo completo. E diz assim: sobre que condição é a fé imputada como justiça? A Bíblia responde lá em Romanos 4, verso 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Pessoas não praticam obras, mas ele acredita que Jesus Cristo justifica nós como ímpio, que vivíamos afastado de Deus e agora nós nos aproximamos. Quando nós acreditamos que Deus tem o poder de nos justificar através da graça de Deus, então nós alcançamos a salvação, a graça de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. O que é justificação pela fé? Você é justificado pelaquilo que você acreditou em Deus. É justo que você seja reconhecido a sua fé através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí alcança a salvação. E a outra pergunta diz assim: como é que a graça, como base de justificação, exclui a justiça pela obra? A palavra de Deus responde e diz assim: e se isto é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pela obra, já não é pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Entenderam, meus irmãos? Se nós somos salvos pela graça, então não é pelas obras. Porque senão a obra já não é obra e a graça já não é graça. Uma tira o valor da outra? Não, depende de nós. É nós que muitas vezes fazemos a confusão. Mas a Bíblia explica direitinho, entendeu? E aqui, isso aqui está em Romanos 11, verso 6. Esse que eu li agora. Entenderam? E aí nós vamos para outra pergunta que diz o seguinte: de que maneira devem ser justificados tanto judeus como gentios? Diz a palavra de Deus lá em Romanos
3, verso 29 e 30, diz o seguinte: é porventura Deus somente dos judeus e não dos gentios? É também dos gentios. E certamente, se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio de fé e incircuncisão. A situação da circuncisão aqui, hoje é por fé. Quando você aceita Cristo como seu eterno Salvador e deixa de praticar as coisas que a palavra de Deus condena, que a moral condena, você se circuncidou. Você é como se estivesse na rua fazendo tudo quanto era tipo de coisa errada e agora você passou para o outro lado de uma parede aonde você não vai mais fazer aquelas coisas. Então você agora é um circunciso, circuncidado pelo sangue de Jesus Cristo para a salvação da sua própria alma. Você entendeu? Então, vamos viver a vida cristã, vamos buscar Deus a cada dia, vamos buscar andar de maneira que nós possamos alcançar a justificação através da nossa fé em Cristo Jesus. E agora nós vamos para outra pergunta que diz: que declaração testifica da fé de Abraão? Qual é a declaração aqui que testifica que Abraão tinha uma grande fé? A palavra de Deus responde lá em Romanos 4, verso 20 e 21. Diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Aí Deus falou para Abraão: Abraão, sai aqui fora da tua tenda e olha para as estrelas, se é que conta as estrelas, se é que tu pode contar. E assim como tu está vendo muitas estrelas no céu, assim será a tua descendência. E Abraão deu glória a Deus e não duvidou da palavra de Deus, porque sabia que aquilo que Deus estava prometendo para ele tinha o poder de cumprir. Meus irmãos, muitas vezes nós duvidamos de Deus, não acreditamos em Deus, e quando essas coisas acontecem na minha e na sua vida, nós vamos perder a nossa salvação. Não duvide de Deus. Não fique pensando que Deus não tem condições de fazer por você aquilo que Ele promete. Porque o poder de Deus é grande. Qual foi o resultado disso? A Bíblia responde em Romanos 4, 22. Pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Isto que a confiança de Abraão, a fé de Abraão em Deus, foi imputado como justiça. Como podemos nós receber essa mesma justiça imputada? A palavra de Deus responde em Romanos 4, 23 e 24. Diz o seguinte: ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado conta, mas também por nós. A quem será tomada em conta os que cremos, nós que cremos, aquele que dos mortos ressuscitou,
a Jesus Cristo? Será que nós acreditamos que aquele dos mortos, ele ressuscitou o próprio Filho Jesus Cristo? Será que nós não queremos aceitar, não queremos trabalhar para ser justificado diante de Deus, desconfiando que que Deus não tem poder de nos ressuscitar? Lute pela sua salvação. Lute pela sua salvação. Trabalhe, tenha fé, acredite em Deus. Acredite nas promessas de Deus, porque você será justificado diante dele para a salvação em Cristo Jesus. E o último verso desta noite, nós vamos ler agora. Diz assim: por que deve a fé que justifica apegar-se tanto à morte como à ressurreição de Cristo? A palavra de Deus responde, agora eu vou ler aqui, Romanos 4:25. Prestem atenção, meus amigos, prestem atenção. Eu gosto de falar da palavra de Deus e eu estou fazendo isso porque eu quero ver muita gente sendo salvo para o reino de Deus. Romanos 4:25. Sendo salvo para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz aqui, a pergunta é: por que deve a fé que justifica pegar-se tanto à morte como à ressurreição? Romanos 4:25 responde: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Entenderam? Então, a morte de Cristo foi o nosso pecado que caiu sobre ele. E ele foi ressuscitado para nos justificar. Morreu por nós e ressuscitou para que nós tivéssemos esse belo testemunho de que aquele que vai para o pó da terra pode ressuscitar. E que ele veio para ressuscitar cada um de nós, dependendo da minha e da sua vontade de ser salvo para o reino de Deus. Marque também 1 Coríntios 15:17, que eu não vou ler porque vai ficar muito grande. Entendeu? E Gálatas 3:16. Então, meus irmãos, a justificação pela fé, você vai fazer um trabalho. E o patrão diz assim: se você fizer bem feito, eu te dou tanto. Agora, se ficar um serviço meia boca, eu só te dou tanto. E depois ele vai lá no trabalho que você está fazendo para ver como é que você fez. Aí ele chega lá, você fez um serviço pela metade, ele fala: olha, eu podia até nem te pagar, porque não está como eu quero. Aí você faz bem feitinho, ele te paga e diz assim: vou te dar mais uma gorjeta, porque ficou melhor do que eu esperava. Assim é a salvação. Deus lhe dá a oportunidade de aprender a palavra de Deus e ele quer justificar você diante de Deus, diante de Cristo, para a sua salvação. Mas ele quer observar de que maneira você está buscando ele na sua vida. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Aqui terminamos o nosso estudo. Espero que alguém tire grande proveito desses estudos e aprenda para o bem da sua alma. Tá bom? Uma boa noite, um abraço, que Deus te abençoe e te guarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bom descanso, uma boa noite. Tchau.